Olá, pessoal. Bom, voltando aí às videoaulas com o Visual, nessa vamos trabalhar um pouquinho com a lista, né? Fazer vários exercícios daquela lista de exemplo que foram enviados. São exemplos simples, mas que ajudam a compreensão das estruturas, né? Como já foi conversado, né? E no conteúdo da apostila vocês devem ter lido, vocês estão trabalhando com algoritmos, né, computacionais. E vocês têm três estruturas básicas para trabalhar. A combinação delas é que vai gerar o resultado de um programa de computador. No momento nós estamos trabalhando ainda com um comando de linha, ou seja, todos os dados, a entrada de dados e as saídas são para comando de linha, como o antigo DOS. Futuramente, já com linguagem de programação, neste curso vocês vão estar fazendo programas visuais. Por enquanto nós trabalhamos então com comando de linha para aprender a usar bem as estruturas, o uso de variáveis e demais componentes. Eu já estou com o Visual aberto e com a lista aqui. O primeiro exemplo da lista era você gerar um algoritmo, né? Criar um algoritmo para calcular a área de um círculo a partir do raio fornecido pelo usuário. Claro, tinha alguns erros de português lá que estão corrigidos. Mas então a ideia é que nós façamos esse exemplo e trabalhemos um pouco, modificar um pouco ele para ver como é que fica. Então, voltando ao Visual, digitar, modificando nome para a área, função. Então, fica aí. Vou exibir o número das linhas, fica mais fácil. Linha 1, algoritmo, área. Na 2, nós temos de novo os comentários. Função, calcula a área de um círculo, né? Através do raio fornecido pelo usuário. Pessoal, o usuário é a pessoa que vai estar utilizando aí o programa de vocês. Pode ser você, pode ser que sejam vocês, pode ser que seja outra pessoa, tá? Autor, vou colocar aqui Daniel, não gosto de novembro já, né? 2012. Ok, seção de declarações. Agora as variáveis. Nesse momento você identifica dentro do que está sendo pedido no algoritmo, o que você vai ter que fazer, você basicamente identifica as variáveis que você vai ter que trabalhar. A questão é pensar um pouco antes. Eu vou precisar receber o raio, então a pessoa vai me fornecer o raio. Então, é claro que raio é uma variável e vou precisar calcular a área. Então, a área também será uma variável. O computador precisa guardar isso em algum lugar, tá? Então, depois a leitura, vou guardar numa variável que a pessoa lê. E o cálculo também. Então, essas duas serão nossas variáveis. Então, raio, vírgula, área, 2 pontos, real. Por quê? Pode ser que o raio seja 1,5, 1,6 metros, alguma coisa. Nós não vamos estar trabalhando com as unidades, né? Nós vamos trabalhar com simplesmente raio, adimensional no momento. Iniciando agora os comandos, né? Depois var, né? As variáveis, início, a exceção de comandos. Primeira coisa, é bom informar, né? Vou dar um tab. Vou escrever uma frase informando para a pessoa que eu vou fazer. Este programa calcula a área de um círculo. Ok? Formei para a pessoa. Bom, como nós temos um pequeno probleminha, que é fazer pular linha, nós colocamos escreva L. E assim ele escreve a frase e pula a linha. Entendeu? E aí, escreva. Não vou precisar agora porque ele já vai ler na sequência e informação. Digite o raio do círculo. 2 pontos. Então, eu estou solicitando à pessoa,
agora a informação. Se eu não solicitar, ela não sabe o que fazer. Vocês têm que compreender isso. Se vocês precisam de um dado que o usuário vai fornecer, vocês devem solicitar isso aí. Então, é o que nós fizemos. Tudo bem? Então, solicita o raio. Solicitei. O que eu vou fazer? Leia e guarde em uma variável. Se eu pedir para a pessoa digitar o raio, ele vai digitar raio, eu guardo em raio. Ok? Então, aqui, leu o raio do teclado e armazenou na variável raio. Ok? Então, a variável raio foi armazenada. Bom, então eu já li o raio. O que eu vou fazer? O cálculo da área. Então, a área recebe o quê? O π, né? 3,1415, né? Opa. Aqui 3 é ponto 1415 vezes, e aí eu vou colocar em parênteses, raio, e agora nós temos alguns, né, operadores que podem nos ajudar, ao quadrado. Então eu vou levar o raio ao quadrado vezes o π. Então πr ao quadrado é a área. Quem leu lá na lista viu que tinha um errinho lá, né? Tinha um duas vezes aqui. Eu estava pensando em calcular a circunferência e acabei calculando o raio. Isso faz o cálculo. Cálculo da área. Calculei. Simples. E guardei na variável área, né? Agora eu preciso mostrar essa variável área. Então, escreva. Escreva L. Para pular uma linha depois. Mais fácil. A área do círculo é. Porque se você não vai responder o valor, então não tem muito sentido, e aqui é a variável. Não tem muito sentido você fazer o programa. Você tem que depois calculou e guarda para o programa. Tem que ter uma saída, uma informação de saída. No caso aí, a área. Vou baixar um pouquinho. Voltar aqui. Nós temos então aí o nosso algoritmo. Então declarei as variáveis, informei o que o programa deve fazer, faço. Essa é uma estrutura sequencial, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo das estruturas de decisão e futuramente de repetição. Então, vamos executar o nosso algoritmo, ver se tem algum erro, né? Não tem erro. Então, esse programa calcula a área. Deixa eu ver. 4. Um raio 4. A área do círculo é 50,264. Então, uma mais fácil seria 1. 3,14. Vamos fazer o teste com 1, então. 1 ao quadrado, 3,1415. Então, temos aí, se nós quiséssemos colocar uma unidade, ela poderia ser colocada aqui. E agora alterar esse programa. Se nós quiséssemos também calcular, além da área, a circunferência. Bastava, então, que eu tivesse a variável circunferência. Certo. Depois de calcular a área, tem que calcular a circunferência. Recebe 2 vezes 3.145 vezes raio. 2πr. Né? Isso é o cálculo da circunferência. E guarda na variável circunferência. Bom, depois que eu escrevi a área do círculo é isso, eu posso aproveitar, né? Claro. Escreva L. Ctrl C. Opa, apareceu um breakpoint. Tira isso. Vou ver a circunferência. Estou aproveitando ganhar tempo, hein? Circunferência do círculo é. Agora, não é a variável área que tem o valor da circunferência. Qual é a variável que guarda a circunferência? Então tem que trocar a variável aqui. Circunferência. Pessoal, isso faz com que nós tenhamos executar raio.
A área do círculo é 3,14 e a circunferência de um círculo unitário é 6,28, que é 2π. Então nós temos aí, né, a informação. Fechamos a janela. Então esse foi um primeiro exemplo, uma estrutura, e mostrei para vocês também a possibilidade de se alterar, ampliar um programa. Trabalhem com isso. Alguns programas são parecidos com outros. Façam mudanças necessárias em um programa para que ele atenda a novas necessidades. Isso é mais ou menos que você tem um padrão, né? Então nós temos um padrão aí para fazer esses programinhas em estrutura sequencial. Trabalhem bastante, estudem, né? E vocês vão ver que vai se tornando cada vez mais simples programar. Então até a próxima videoaula aí.